do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos hoje a festa de São Pedro e São Paulo. São Pedro, primeiro Papa, e assim hoje também dia de rezarmos pelo Santo Padre o Papa e pelos bispos diocesanos. Cumprimento os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde e nos hospitais do Brasil. Rezemos pelos enfermos para que recuperem sua saúde. Preparando-nos para esta Santa Missa, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, Aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes.
e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs
Cristo, celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Dois corações tão diferentes. Paulo nasceu na cidade de Tarso. Na época era uma cidade de 250 mil habitantes. Estudou lógica, filosofia e as ciências da época. Era um fariseu fiel, bom e radical. Pedro, pescador nas margens de Tiberíades, na Galileia, sem estudos. Pedro conviveu com Jesus. Paulo não conheceu Jesus, mas Jesus aparece para ele. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1, escreve Paulo: acaso não vi Jesus, nosso Senhor? Mas os dois viveram um amor apaixonado por Cristo e pelo Evangelho. Interessante que João era o discípulo amado, que recostou sua cabeça no peito de Jesus na última ceia. Mas Pedro é o que foi escolhido para ser o chefe da igreja. João, o discípulo amado. Pedro, aquele que foi escolhido para ser o chefe da igreja. E os dois deram a vida por Jesus Cristo. Pedro foi crucificado no circo de Nero. Aquele obelisco que está na Praça de São Pedro, ele ficava no centro do circo de Nero, hoje um pouquinho à esquerda da situação da Basílica. Mais tarde ele foi transportado do centro do circo de Nero e colocado ali no centro da Praça de São Pedro. E Paulo era um perseguidor dos cristãos. Fariseu devoto, os cristãos eram um perigo para eles, judeus, e Paulo, então, perseguidor dos judeus. A reviravolta na vida de Paulo, de perseguidor ardente em um apóstolo, é uma graça da providência de Deus. Não se poderia falar propriamente em conversão, como nós costumamos dizer, mas uma abertura de Paulo à ação da graça de Deus. Foi a revelação de Jesus crucificado que levou Paulo a se apaixonar por Jesus e pelo seu Evangelho. Pedro e Paulo, todos os dois, envolvidos por um grande e profundo amor a Jesus Cristo. Dois estilos diferentes de vida. Pedro casado, Paulo solteiro. Um recebeu o dom do casamento e da família, o outro recebeu o dom do celibato e de um amor exclusivo e direto a Cristo sem intermediários. E o amor de Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele era tomado por um amor forte à pessoa de Jesus Cristo. Cada um com seus dons e cada um com suas limitações. E hoje? É das nossas pessoas, dos nossos dons, das nossas limitações que Deus quer se servir para levar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas. Aparece aqui a virtude da disponibilidade, ou seja, não negar quando chamados para algum serviço na paróquia, na evangelização, na catequese e na liturgia. Observa-se hoje que muitas pessoas querem salário, mas não querem o trabalho. Uma pessoa da minha amizade aqui em Patos de Minas, ela tem um brechó e a roupa que ela mais vende é pijama.
O pessoal não quer mais sair de casa e não quer saber de trabalho, mas quer o salário. Isso pode acontecer também na igreja, em que as pessoas, quando são chamadas para algum serviço na paróquia, se escondem e não querem assumir compromisso na evangelização, na catequese, na liturgia. Amar a igreja, amar a paróquia, amar a diocese, rezar pelo Papa, rezar pelo bispo diocesano, rezar pelo seu pároco. E ainda fazer algum sacrifício por Jesus Cristo e por sua igreja. Dar um pouco de seu tempo a Cristo e à igreja. Hoje somos católicos, vivemos nossa fé, graças a outros que foram instrumentos de Deus em nossa santificação. Tivemos nossos catequistas, as pessoas que nos ajudaram a crescer na fé. E é importante que cada um sinta a oportunidade de trabalhar por Jesus, de trabalhar pelo Evangelho, trabalhar pela santificação do povo. Assim, não espere ser chamado, ofereça-se a seu pároco para ajudar na catequese das crianças, dos jovens, ajudar na liturgia, ajudar nas necessidades da paróquia. Somos chamados a levar a luz de Cristo aos outros, pela nossa ação, os trabalhos na paróquia, pela palavra e também pelo testemunho de vida. É esse que mexe o coração das pessoas. O bom exemplo, o testemunho de vida, de bom pai, de bom marido, boa esposa, boa mãe, de jovem atuante. E é importante lembrar que não se chega ao céu de mãos vazias. E quando terminar nosso tempo na terra, ao chegar no céu, em nossas mãos, aqueles que nós levamos para Jesus, aqueles que nós levamos para Deus. Então, celebrando a festa de São Pedro e São Paulo, que deram suas vidas por Jesus, pelo Evangelho e pela Igreja, repensar um pouquinho qual é o tempo meu que eu ofereço a serviço do Evangelho, da santificação das pessoas, da comunidade em que eu vivo, a serviço da Igreja. E Deus vai usar de nós, na nossa simplicidade, com os talentos que temos, com as fragilidades que temos, mas somos as pedras que Deus tem para construir a Igreja de Cristo no mundo em que nós vivemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, dirijamos confiantes nossas preces comunitárias a Deus, nosso Pai, dizendo: Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que viestes em auxílio de Pedro, fortalecei a vossa Igreja no caminho sinodal e no testemunho diante dos desafios atuais, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primado da Igreja
Iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros leigos e ordenados e todos os servidores das comunidades, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai a convidar mulheres e homens de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz, verdade e justiça, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que vos fizestes próximos aos apóstolos nas dificuldades, acompanhai e amparai os discípulos e discípulas de vosso Filho, que atuam em lugares de conflito, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino nossos falecidos, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor nosso Deus, as preces que vos dirigimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Purificai-me do meu pecado. A igreja usa hoje a cor vermelha nos paramentos quando celebra o martírio, aquelas pessoas que deram seu sangue, sua vida por Jesus Cristo. E assim hoje, ao celebrar o martírio de São Pedro e São Paulo, ela se reveste da cor vermelha, celebrando aqueles que deram seu sangue no amor profundo a Jesus Cristo. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedestes a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação.
Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo,
com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. e jamais separar-me de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando
na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cumprimento os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde e nos hospitais do Brasil e desejando a recuperação da saúde aos pacientes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.